Fala, criadores! Seja bem-vindo ao 6º episódio do Denise Franquia Podcast. É um prazer ter você aqui junto, acompanhando cada episódio novo que sai. E hoje a gente vai falar sobre o franqueado sempre tem culpa. Vamos lembrar que estamos falando de seres humanos e que estão envolvidos em um negócio. E podem errar, e pode acontecer, né, das partes envolvidas ali, tanto o franqueador quanto o franqueado, acabar errando em alguma situação. E quando acontece um conflito entre franqueador e franqueado, a primeira coisa que buscam a fazer é quem é o culpado. A culpa é do franqueador, a culpa é do franqueado. Ao invés de buscar solução para resolver esse problema, eles ficam jogando a culpa um no outro, que acaba não levando a resolver esse conflito e não chega em solução nenhuma para aquele determinado problema. Então não existe essa de que o franqueado é sempre culpado. Não. A gente tem que analisar e entender o que aconteceu diante daquela situação. Então já ouvi franqueadoras que jogam a culpa nos franqueados em situações que é de responsabilidade da própria franqueadora. Então um exemplo é: a minha rede de franquia não cresce, não consigo vender novas unidades porque os franqueados são ruins e não falam bem da minha marca. Então agora vamos lá, vamos analisar e entender. Quando falamos dos franqueados, o que você fez? A escolha dessas pessoas na hora de se tornar um franqueado para sua rede, qual foi os critérios que você analisou? O que você desenhou para o perfil dessa pessoa? Ou você escolheu essa pessoa somente pelo dinheiro do investimento que ela tinha disponível? Porque tem muita rede de franquia que faz isso. Ela não tem as características desenhadas de um franqueado, não exige dele muitas coisas. Então você precisa entender a nossa cultura, ter algum tipo de afinidade com o nosso negócio. E elas colocam somente o ponto principal, se tem dinheiro, está para dentro do negócio, que isso é um grande risco, eu acho uma falha assim gigantesca. E a franqueadora acaba não entregando suporte para essas pessoas também. É outro ponto que a gente precisa analisar. Então, esses franqueados, eles não estão falando bem da sua marca, que é um ponto que atrapalha você de vender novas unidades, sim, porque franqueados satisfeitos, franqueados felizes, eles ajudam você a vender novas unidades. Então, os franqueados não estão falando bem da sua marca porque o suporte que você entrega para eles está legal, estão de acordo, estão satisfeitos, ou você está deixando a desejar? Ou até mesmo na hora de você vender essas unidades, você fez promessas que agora são impossíveis de realizar, de você entregar tudo aquilo que você prometeu para esses franqueados, e essas pessoas estão frustradas com o seu negócio. Então, esse tipo de situação, não tem como a franqueadora jogar a culpa no franqueado e falar que a culpa é dele, quando a responsabilidade é da própria franqueadora. Então, existem casos que a gente precisa analisar e entender o que está acontecendo. Então não adianta ficar a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, não. Isso acontece em situações também de franqueados, né? Que franqueado ele não segue o que a franqueadora pede. Então a franqueadora ela pede, olha, faz ação em marketing, contrata influenciador, faz divulgação do seu negócio para você atrair mais clientes, e esse franqueado ele não faz. E daí o que ele faz? Ele culpa a franqueadora pela falta de venda, pela falta de cliente, por não conseguir bater as metas, quando a responsabilidade é dele. A franqueadora te passa as ações que você precisa, te passa o planejamento estratégico, e o franqueado ele não acaba cumprindo isso, ele acaba não assumindo essa responsabilidade e quer jogar a culpa na franqueadora, quando nesse caso a culpa é do próprio franqueado. Então não adianta isso, a culpa é sempre do franqueado, não. Ou a culpa é sempre da franqueadora, não, porque existem situações que precisam ser analisadas. Tá? Então nesse caso, das duas situações, a franqueadora ela tem que analisar e melhorar esses pontos que estão a desejar junto com seus franqueados que não está satisfeito, que acaba sim atrapalhando de alguma forma vender novas unidades. E no caso do franqueado, se ele não está vendendo, não está atraindo novos clientes, então vamos buscar solução, vamos aplicar aquilo que a franqueadora fala para que a gente consiga chegar em um consenso entre as partes e não ficar jogando a culpa entre um e outro. É importante que esse conflito seja resolvido, tá? Tem um caso
que eu acompanhei, o franqueado ele levou um golpe de uma agência de marketing e perdeu muito dinheiro. E quando ele buscou a franqueadora, ele foi pedir ajuda, ele foi tentar que a franqueadora desse alguma solução naquele momento que ele estava passando, além de perder todo o dinheiro, a franqueadora simplesmente respondeu que não era de responsabilidade dela e que ela não poderia fazer nada. Então, ela não trouxe nenhum tipo de situação para esse franqueado. Então, sim, a culpa foi do franqueado de ter contratado uma agência de marketing, mas a culpa do golpe não foi dele, né? De ter escolhido essa marca, que acabou criando essa situação ali naquele momento e ele perdeu o dinheiro. Então, a culpa é de quem? É do franqueado que contratou ou é da franqueadora que não auxiliou esse franqueado diante da contratação de uma agência? Nesse caso, a gente não tem que buscar um culpado, temos que ajudar o franqueado a resolver essa situação. Então, o que a franqueadora, diante desse momento, ela pode fazer para contribuir com esse franqueado? Buscar uma nova agência, tirar a isenção de um mês de royalties para que ele possa pegar aquele dinheiro e investir em marketing para trazer novos clientes para o negócio dele. Então, é importante buscar a situação e entender e resolver esse problema que está acontecendo em determinado momento. Não adianta a franqueadora voltar e jogar a culpa no franqueado e falar, se vira aí porque a situação é sua, é você quem resolve, eu não tenho nada a ver com isso. Porque esse tipo de comunicação e tipo de acontecimento também acaba abalando a relação entre franqueador e franqueado. E isso não fica bem, não é algo que é legal, não é algo que vai resolver a situação naquele momento. E o franqueado, ele se sente, cara, eu entrei em uma rede de franquia e agora eu estou sozinho no momento que eu mais preciso. Então, vejo que as partes precisam se resolver, precisam se entender para que realmente o negócio flui, né? E para ter sucesso dentro do negócio, é importante ter uma boa relação entre franqueador e franqueada, porque é isso que faz com que as duas partes consigam se relacionar, consigam trabalhar, consigam alcançar os propósitos juntos, porque quando a gente fala em franquia, é um trabalho entre as partes envolvidas, franqueador e franqueado. E são seres humanos, e têm suas falhas, e acabam errando em algum determinado momento, né? Então, se você está escutando esse episódio aqui e você é franqueado, diante de situações que você já tenha passado ou que você vai passar, lembre-se, estamos falando de pessoa, a franqueadora vai errar e você como franqueado também vai errar. Então, é importante buscar a solução, refletir o que pode ser feito. Isso também serve para as franqueadoras. Então, não adianta buscar um culpado, apontar o dedo, falar que a culpa sempre é do franqueado, porque existem situações que nem sempre a culpa vai ser do franqueado. A franqueadora ela também tem sua culpa, mas o momento é não apontar o dedo e buscar solução para aquele determinado problema. Então, esse é um tema que é importante de ser falado, de ser abordado, para que se pessoas que estão escutando esse episódio estejam passando por alguma determinada situação, algum conflito entre franqueador e franqueado, parem e entendam que são seres humanos que falham e busquem solução para aquele problema, para que a situação seja resolvida, né? Para que não fique nessa, a culpa é tua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua. Cara, vai chegar aonde? Vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Vai ficar nessa quanto tempo, né? Buscando um culpado, buscando, a culpa é de um, é de outro. Não, vamos buscar solucionar os problemas que acontecem entre as partes. Mais uma vez, estamos falando de seres humanos e seres humanos erram, né? Franqueado erra, franqueadora erra, a gente que está aqui do outro lado também erra. E a gente precisa ter esse olhar mais humanizado de entender a situação, por que aquele erro aconteceu, para que não volte a acontecer novamente, né? Então, esse foi um conteúdo que eu trouxe para esse podcast. Achei importante falar e dividir aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Aproveita para me seguir nas redes sociais. Se você ainda não me segue no Instagram, estou lá como Denise Franquia, no TikTok também, estou por ali criando conteúdo. E vale a pena falar que TikTok não é uma plataforma somente de dancinha. Tem muita gente entregando um conteúdo que você gosta ou que na maioria das vezes você precisa. Então, estou por lá também falando sobre franquia. E mais uma vez, quero te agradecer por estar aqui junto comigo, por estar escutando, compartilhando desse momento, aprendendo um pouquinho mais sobre o mercado de franquia, porque é isso, né? A busca pelo conhecimento, ela tem que ser constante. A gente tem que continuar sempre buscando conhecimento, tá? Então, sou grata, sou muito feliz por ter você aqui junto comigo. Até o próximo episódio e bora, criadores, bora criar nossa própria sorte, porque a gente não acredita que fulano teve sorte. A gente vai lá, corre atrás e faz a nossa sorte acontecer.